nós vemos que esse é o mandato para consolidar uma construção que ela é histórica, né, do esporte e de estrutura do esporte, de ordenamento, de visão do que é, quais são as dimensões do esporte, na linha da garantia do direito que está previsto na Constituição. Então, o esporte como um serviço social, como um serviço social, né, que o poder público organiza para a população. Ministra, eu queria começar essa nossa conversa pelo que me parece básico, que você, eu vou chamá-lo de você, já então, pudesse fazer um balanço desses primeiros 5 meses, como pegou esse ministério, né, de que maneira conseguiu dar um rumo para ele e quais são agora as perspectivas do Ministério dos Esportes, que é um setor onde o esporte no Brasil tem tradição, principalmente alguns dos esportes, o que a senhora veio, o que você veio, o vôlei, o futebol e tantos outros. Os paralímpicos, o Brasil construiu já um espaço dele. Queria lhe ouvir nesse sentido. E uma reconstrução, né? Porque o Bolsonaro acabou com o Ministério do Esporte, né? Transformou numa secretaria e agora o governo Lula recria o ministério, né? Bom dia, né? Primeiro, assim, para todo mundo, e obrigado pelo espaço aqui para a gente estar falando do esporte, do Ministério do Esporte, que foi realmente um ministério recriado de uma história desde o primeiro governo Lula, né, que foi criado pela primeira vez como ministério, e durante todo o governo Lula e Dilma, e depois, e com isso, né, nesse período se começou o desenvolvimento da estrutura do esporte que nós vemos que esse é o mandato para consolidar uma construção que ela é histórica, né, do esporte e de estrutura do esporte, de ordenamento, de visão do que é, quais são as dimensões do esporte, na linha da garantia do direito que está previsto na Constituição. Então, o esporte como um serviço social, como um serviço social, né, que o poder público organiza para a população. E então teve 3 conferências, uma série de construções, tivemos Copa do Mundo, tivemos Olimpíada. A Olimpíada, a Copa do Mundo estruturou estádios, né, pelo Brasil inteiro e estruturas de receptivos, né, de aeroportos, de estradas. Mas a Olimpíada ela estruturou o esporte competitivo brasileiro, porque se fez além de construir as estruturas para a disputa, para a Olimpíada, para o evento, se estruturou o time Brasil, né? Então, a confederação, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico e as confederações se investiu em todas as modalidades, se estruturou do juvenil para cima antes da Olimpíada de 2016 e se colhe os resultados disso até hoje. Hoje o esporte brasileiro ele é estruturado, ele é financiado, né, o esporte competitivo, o esporte de alta representatividade, que nós chamamos de alto desempenho, né, alto rendimento. Então, toda a estrutura de COB, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, as confederações, o Comitê Brasileiro de Clubes, a Confederação Brasileira de Desportos Escolar e Universitário, CBDE e CBDU, esse ecossistema ele ganhou organização nesse período e financiamento. Então, tem financiado pela loteria, pelo recurso da Loteria Federal, né, dos prêmios da loteria. Então, essa estrutura ela está posta e também o que foi construído já no primeiro governo para criança, o esporte naquela faixa etária, então o esporte na escola, ou o esporte e atividade física para adultos, para a terceira idade, também se desenvolveu muito isso. Nas 3 conferências se fez essa visão de um sistema nacional, né? E a legislação disso, né, correu enquanto o Ministério era a secretaria, e hoje né, a gente chega para esse mandato com essa legislação aprovada. Então, nós temos o Sistema Nacional, a Lei Geral do Esporte, que está para ser sancionada para esses dias aqui pelo presidente Lula, foi aprovada
1 ano e meio, 2 anos de tramitação no Congresso. Eu acompanhei muito isso de fora, né, pela Atletas pelo Brasil e pela Instituto Esporte e Educação, e a gente, enfim, tem essa estrutura legal que vai dar uma estrutura de formalidade efetiva no país. Então, esse é o momento que a gente está, e dentro desse momento, né, você tem o nosso esporte competitivo que vai disputar a Olimpíada de Paris no ano que vem, que deve ter os mesmos resultados, né, que tem tido nas últimas 2 Olimpíadas, que foram bons resultados, né? E a gente tem o desafio de construir todo o restante do esporte no país. Sob a luz dessa legislação, a gente pode conversar um pouco mais para frente, já deu para a primeira pergunta. O que traz a Lei Geral do Esporte? Quais são os principais... É o sistema, né? É o sistema. Então, ele estabelece quais são as prerrogativas do... o sistema que ele é feito de recurso, então tem a previsão de um fundo, então, o Fundo Nacional. O esporte não tem fundo, a educação tem fundo, a saúde tem fundo, a cultura tem vários fundos. O esporte não tem um lastro de uma legislação que vá unir a União, estados e municípios. Então, essa lei geral ela dá essa estrutura, né? E o Plano Nacional, então, também é a outra legislação que está acabando a aprovação. Então, isso dá, como tem na educação, como tem na saúde, como tem também na cultura, na assistência social, da formalidade da existência do esporte nos estados e nos municípios, né, através de um fundo, de estruturas que são formais e que têm uma gestão federal, como não é nas outras áreas. O esporte ele sempre aconteceu muito por acaso, né, ou por iniciativa, não está na cultura, não está, assim, ela, né, a gente estava com o Tribunal de Contas, meu Deus, CGU, a gente estava semana passada conversando, e eles falam, né, que eles veem esporte em todas as áreas. Tem esporte na educação, tem esporte na saúde, tem esporte na assistência social, eles veem esporte nos municípios, eles veem esporte no turismo, eles veem em várias áreas, né? Mas ele acontece sem uma organização de uma política, né? Então, isso que dá o sistema. Ele traz a centralidade para uma política social como as outras, né, são. Além de dar as metas, né, da onde se quer chegar, de qual é a visão de construção que se quer para o esporte, né? Então, quantas pessoas nós temos hoje? 70% da nossa população tranquilamente sedentárias, né? Se não for mais, pior esses números, né? Então, a gente tem uma condição de obesidade, uma condição de, enfim, todas as questões que a prática de esporte traz, além das medalhas, além da representatividade das equipes de alto rendimento, né? O que o esporte traz no dia a dia das pessoas, né? Então, tornar isso visível, que não é visível hoje no país, né? A única coisa estruturada é esse sistema COB, Comitê Paralímpico e confederações, né, e clubes. Esse sistema ele é organizado e financiado. As outras manifestações do esporte, elas não estão organizadas, né, e o sistema e o plano dão uma institucionalidade, uma formalidade, né, para o esporte.